Você vai ver agora a segunda reportagem da série Rally Cocamar de Produtividade. Rally Cocamar de Produtividade. Oferecimento Cocamar. Cooperado e cooperativa crescem juntos. Bom, hoje nós vamos mostrar um levantamento inédito entre a cooperativa Cocamar e a Embrapa sobre qualidade dos solos das regiões Noroeste e Norte do Paraná. A etapa do Rally Cocamar de Produtividade de hoje é na Fazenda Vista Alegre, em São Jorge do Ivaí, no noroeste do Paraná, e que pertence aos irmãos Francisco e Antônio Crubelatti. São 90 alqueires, sendo 70 com grãos e 20 com reserva legal. Mas hoje na Vista Alegre, a visita do pessoal do Rally é junto com técnicos da Embrapa, que numa parceria inédita no Brasil, cooperativa e instituição de pesquisa, fazem um levantamento para avaliar e identificar a qualidade física, química e biológica do solo em propriedades das regiões norte e noroeste do estado. Um estudo detalhado sobre o principal capital do produtor rural, o solo. O solo é o maior bem do produtor. Iniciativas como essa da Embrapa e da Cocamar, através do Rally de Produtividade, é que a gente encontra uma esperança futura, porque lá na frente nós vamos ter um solo muito melhor, um solo muito mais cuidado e por produtores também mais responsáveis em cuidar do seu maior bem, que é a terra. O levantamento das informações será em duas fases. A primeira, essa que estamos acompanhando, é de coleta de material para análise e uma avaliação a campo. A segunda é a apresentação dos resultados do levantamento no final do trabalho. Na primeira fase, é realizado avaliações do solo em 5 etapas, como explica e mostra para a gente o Ismael, engenheiro agrônomo da Embrapa, coordenador dos trabalhos no campo. Aqui nós estamos avaliando a infiltração de água no solo. Essa infiltração ela é bastante variável de acordo com o manejo, né? Aqui nós temos um infiltrômetro, né? Que um infiltrômetro de Cornell. Nós deixamos ele por 45 minutos por ponto. E aí ela vai fazendo medidas a cada 3 minutos para saber quanto é que nós estamos simulando de chuva. Na média, simula aproximadamente 300 milímetros de chuva. Se você observar ali, ele tem um cano que é o que mede o escoamento. Então eu simulo 300 milímetros de chuva. Aí, diminuindo esse escoamento existente, eu consigo chegar, através do cálculo, né, por diminuição, eu consigo chegar a qual a capacidade de infiltração dessa área ou desse ponto. No caso, para o produtor, ele não pode ter uma infiltração muito alta, porque senão esse solo vai estar desestruturado. Essa infiltração sendo alta, eu vou perder muito a água rapidamente no perfil. E eu também não posso ter uma infiltração baixa, porque senão isso vai facilitar o escoamento e levando à erosão, inclusive. Então a infiltração ela precisa ser quantificada, mas mais importante que a infiltração é o armazenamento de água no solo, que é o que vai depois distribuir essa água para a raiz da planta, né? Então essa água precisa ficar retida ali para ficar disponível para a planta. Dessa etapa aqui a gente vai para onde? Dessa etapa a gente vai para uma outra etapa que é a coleta de solo, para análise de textura e para análise química e biológica. Vamos lá então? Vamos lá. Ismael, então aqui nós estamos na segunda etapa que está coletando o solo aqui. Aqui é como é que está o manejo da fertilidade do solo nessa área. Porque além do sistema de manejo de culturas, eu ainda tenho que levar em consideração o meu perfil do solo em relação à química. E é isso que a gente pretende passar depois para o produtor. Olha, o seu manejo está bom, a parte manejo químico e além disso, o que pode ser feito para melhorar, caso tenha alguma coisa a melhorar, né? Ele está fazendo uma segunda coleta com outro tipo de trado, né? De coletador. O que ele está buscando? Tem alguma diferença? Sim, essa é uma coleta para amostra de solo que nós vamos utilizar para avaliar a parte biológica. Então a camada aqui avaliada é de 0 a 10. Porque a parte biológica ela é muito influenciada em relação à qualidade do meu solo, a qualidade biológica mesmo, a quanto eu tenho de palha, como é que está o equilíbrio desse meu sistema de plantio direto, né? Então por isso é que nós estamos coletando. Aí vão ser avaliadas algumas enzimas, que são as enzimas do nitrogênio, do fósforo, do potássio, tudo isso lá em laboratório também, em relação aos sistemas de manejo.
Bom, nós temos mais a terceira etapa, a quarta e a quinta. E a terceira trata do quê? A terceira nós vamos trabalhar o DRESS, né? Que é a avaliação das estruturas do solo. Vamos lá? Vamos lá. Aqui então a terceira etapa. Isso, a terceira etapa. A terceira etapa ela consiste na avaliação do DRESS, né? O DRESS é o diagnóstico rápido das estruturas do solo. Esse método ele é um método simples e que o objetivo é que o produtor aplique isso na propriedade. Né? Ele consiste em uma trincheira de 25 centímetros de profundidade. A gente tá vendo aqui. Isso, que é essa trincheira. Então ela tem 25 centímetros de profundidade. E aí com o auxílio de uma pá, né, essa pá reta, nós vamos tirar de cima embaixo até os 25 centímetros uma camada para a gente fazer essa avaliação. Como é que funciona isso? Bom, retirado essa amostra, nós colocamos ela em uma bandeja plástica de 25 centímetros de largura e aí nós soltamos essa amostra para fazer as avaliações. Vamos lá. Você já tirou, né, para adiantar aqui o trabalho, mas... Já estamos com a amostra aqui sendo avaliada. Então, se você observar aqui, nós temos uma régua, né? Essa régua medindo os 25 centímetros. E aí, aqui nós conseguimos diferenciar duas camadas nessa área. Uma camada mais na superfície, é onde eu tenho mais trabalho, né? Ou seja, onde o manejo tem mais ação, que é onde faz a semeadura, né? Onde passa essa linha da semeadora. E aí depois eu tenho uma outra camada mais inferior, onde eu tenho menos efeito de tráfego, né? O DRESS ele consiste em avaliar o tamanho dessas estruturas, dos agregados, né? Esses são os agregados, mais conhecidos como os torrões, né? Essas estruturas elas dizem bastante para nós, né? O quanto é que eu tenho que melhorar, talvez, o meu sistema de manejo. Se essa estrutura for maior que 7 centímetros, ela é uma estrutura limitadora, tanto para a infiltração quanto para o desenvolvimento do sistema radicular, né? Então a característica desses agregados, ele me diz. O DRESS, ele quantifica isso e qualifica isso, porque eu preciso ter raiz no sistema, porque o que vai estruturar o meu solo é a raiz, né? Em termos de tamanho do agregado. Então aqui o que dá para a gente ver é que temos um solo que está sendo reestruturado. Aqui nós temos um detalhe bem interessante que é a quantidade e a qualidade da palha. Então nós avaliamos nesse trabalho a quantidade e a qualidade dela. A qualidade, a gente, com esse quadro de 50 por 50, nós tiramos uma foto dela, né? E aí nós temos um programa que ele quantifica para nós isso aí, a leitura. E aqui, em termos de qualidade, eu tenho essa distribuição. Qual é a importância da palha? Bom, a palha ela é importante na primeira fase da erosão. Então a erosão ela é dividida em 3 fases. Então eu tenho o impacto da gota no solo. Então quando eu tenho a palhada, ela vai diminuir o impacto da gota no solo. Essa primeira fase é a desagregação da gota sobre o solo. Então a palhada ela vai dissipar a força da chuva. Ela vai proteger o meu solo quando eu tenho palhada bem distribuída, né? Então por isso é quantificar e qualificar essa palhada. Então a palhada do milho ela tem uma grande quantidade, ou seja, em termos de peso, de biomassa, ela tem bastante. Mas a palhada do milho ela está concentrada no como. Então nem sempre ela tem uma cobertura uniforme da área. E isso na verdade, pode facilitar essa primeira fase da erosão, que é o impacto da gota e a desagregação do solo. Depois, a segunda fase é quando eu tenho muita energia, eu acabo acontecendo, então, o escoamento superficial. E aí o arraste e a deposição, que é a terceira fase da erosão. Por isso a importância da palha, por isso que a gente quantifica e qualifica essa palha. Agora para a quinta e última etapa. Isso, a quinta e última etapa, na verdade, é um levantamento histórico que nós fazemos com o produtor. Então nós levamos em consideração então todo o histórico da área, o que ele trabalhava antes, se ele já teve erosão a cada 3 anos, qual é o manejo que ele tem feito, né? Se ele renova os terraços. Todo esse trabalho é para ajudar ainda mais mesmo quem já pratica uma agricultura conservacionista.
Aqui na Fazenda Vista Alegre, a gente vê que o seu Antônio e o seu irmão Francisco praticam uma agricultura tecnicamente recomendada para a conservação e preservação do solo. As palhadas de capim braquiária e do milho são prova que a terra está pronta e nutrida para a lavoura de soja que já desponta no chão, mostrando um bom desenvolvimento. Seu Antônio, a gente vê na sua área aqui uma cobertura de palha. Qual é a grande lição que se tem com uma palhada dessa, hein? Essa aqui é a facilidade que tem, a segurança que tem com chuva. Né? A gente tem experiência aí que com chuvas grandes ela infiltra rápido, não escorre. Né? Isso aí é a grande vantagem nossa. E o que o solo tem de resultados com essa palhada? Ele fica mais poroso, né? A raiz do soja, do milho desce mais, então busca mais nutrientes, mais umidade em profundidade, e com isso sofre menos. Né? E com a certeza que produtores iguais ao seu Antônio e ao seu Francisco vão fazer uso do levantamento que a Embrapa e a Cocamar estão fazendo sobre qualidade do solo, é que se espera uma maior produtividade nas lavouras de soja daqui para frente. O departamento técnico, observando a dificuldade dos produtores que atuam na região do Cocamar em aumentar a sua produtividade da soja. Então a gente tem dados, a cooperativa tem dados que a produtividade da cultura está estagnada. Então a gente tem obtido de média 130 sacas por alqueire. Então não tem ultrapassado essa produtividade. E junto com a Embrapa, a gente acredita que o grande limitante está no solo. Então o fator de produção que está limitando o aumento dessa produtividade está na física e no manejo de solo. Então esse trabalho veio junto com o Rally Cocamar para a gente poder ter um panorama, um olhar um pouco mais abrangente das áreas da Cocamar, atendidas pela cooperativa, para identificar que tipo de manejo que esses produtores estão utilizando. Quanto tempo para terminar esse trabalho? Quando o produtor vai ter acesso a essas informações? Bom, as atividades de coleta dos dados nas propriedades está prevista para terminar no final de novembro. E a gente compilando esses dados até dezembro, a partir de janeiro de 2019 já acontece os dias de campo e a gente trazendo as informações para os cooperados.